Fala galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui para fazer perguntas sobre a Copa do Mundo, quer dizer. Então, vamos aqui. A primeira pergunta é: qual jogador é o melhor? Eu te dou 1 minuto para pensar. Já pensou? Então, pra mim, o melhor jogador é Neymar. E pra você? Põe lá na descrição do vídeo. Então, na descrição não. Põe lá na... Quem é os meus seguidores? Põe no qualquer lugar, tipo no meu site. Então, vamos para a segunda pergunta. O que você faz para comemorar a Copa? Tem vezes que eu fico com a minha família, ou então eu fico aqui brincando do lado e quando é gol eu grito gol!